como vocês estão? Nós estamos na série Atos da Igreja. Mas, antes de nós começarmos, vamos pensar, será que é muito difícil nós nos alegrarmos no Senhor, mesmo nas dificuldades? Falando nisso, quando a gente, por exemplo, muda de casa, ou perde o cachorrinho que a gente ama, ou então o papai e a mamãe estão passando por dificuldade, ou você muda de escola, vai começar um novo ano daqui a pouco, ou você quer ir para a escola e tem que ficar em casa, vendo as aulas pela internet. Você fica contente nessas dificuldades? Então isso me faz lembrar o versículo de hoje. Posso tirar eles para vocês? Vamos lá consultar na nossa Bíblia. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 diz: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso, ele fala para nós, estejam sempre alegres sempre, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. 1 Tessalonicenses 15 a 18. Isso, para nós estarmos alegres, mesmo em dificuldade, mesmo quando as coisas não estão como nós gostaríamos. Precisamos estar alegres porque podemos pensar nas coisas que Jesus já fez por nós. Ele nos salvou, Ele cuida de nós, cuida da nossa família. Pense no Senhor e alegre-se nele. Orar em todo tempo. O Espírito Santo nos ajuda a estarmos orando e lembrando das palavras do Senhor, das histórias que a gente já ouviu da Bíblia e está orando a palavra. E ser agradecidos, sermos gratos a Deus pelos momentos bons e pelos momentos ruins, porque Ele sempre está conosco. Então você deve sempre alegrar-se no Senhor. Então vamos repetir comigo? Vamos lá? Você que já conhece Jesus, você deve alegrar-se no Senhor, mesmo nas dificuldades, lembrando-se dele, lembrando-se da sua palavra. Então você deve alegrar-se, orar e agradecer a Deus em todas as ocasiões. Você que ainda não conhece Jesus, você pode conhecê-lo hoje através dessa história e ter no seu coração, sabendo que você pode se alegrar no Senhor e na salvação em Cristo Jesus, que você irá aprender. Vamos então repetir? Vamos lá? Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Você vai então se alegrar no Senhor e lembrar-se dele em todas as situações e agradecer a Deus pelos momentos bons e os ruins? Você vai? Então, vamos ficar atentos à história de hoje? Nós estamos no desafio de falar sobre os atos da igreja. Vimos na primeira história como foi que depois que Jesus ressuscitou, toda a igreja, os irmãos que se reuniam em casas receberam do Espírito Santo para com coragem falar de Jesus. A igreja estava junta e reunida até que começou a vir a perseguição. E um deles foi Saulo. Mas Saulo, muito zeloso dos ensinamentos judaicos, não aceitava que aqueles do caminho, assim eles eram conhecidos, seguissem a Jesus. Lembram que na lição passada nós falamos que Saulo ele já estava com uma carta, determinado a prender todos aqueles que estavam seguindo o caminho e tinham deixado o judaísmo. Ele então tem um encontro com Jesus no caminho com uma grande luz. Lembra que eu falei isso? Lembra também que nós falamos que Jesus falou a ele que ele ia ser pregar para os gentios, ia passar por muitas situações difíceis para poder testemunhar de Jesus. Paulo, então, ele volta para a cidade dele, em Tarso. Lá ele fica
estudando mais a palavra, até que ele é chamado por um outro discípulo chamado Barnabé. E eles foram para uma cidade chamada Antioquia. Paulo, então, ele passa agora a ser um servo de Deus e foi separado por uma missão especial. Na igreja de Antioquia, era como se fosse um lugar onde todas as pessoas, e eram decididas as maiores, os apóstolos estavam, onde eram tomadas as maiores decisões da igreja. Antioquia, então, era como se fosse a sede, entende? Então, lá eles estavam orando e vários homens estavam orando e o Espírito Santo disse para separar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Eles foram, então, jejuaram e oraram e enviaram eles para visitar várias cidades, falando de Jesus, da ressurreição de Jesus nas cidades onde eles passavam, e milagres aconteciam, mas também eles eram presos, às vezes eram chicoteados, porque as pessoas não acreditavam no seu coração quem era Jesus, sabe? Até que eles retornam para Antioquia e lá na igreja testemunham de todas as coisas que aconteceram. Eles estavam muito felizes e encorajaram todos os cristãos a permanecer firmes no Senhor, mesmo em meio à dificuldade. Crianças, nós precisamos alegrar-se no Senhor, mesmo nos momentos difíceis. Precisamos estar cientes que nós precisamos guardar na nossa mente aquelas promessas de Deus para nós e como Deus cuidou de nós e como Deus cuida de mim e de você. E você deve, então, lembrar-se do que o Senhor fez por você, da salvação em Cristo Jesus, do perdão dos seus pecados, se você já o conhece, e também alegrar-se nas situações difíceis, cantando músicas, louvando ao Senhor. E é isso que Paulo fez e fez várias vezes no decorrer da sua trajetória missionária, que não foi nada fácil. E um deles, então, decidiram retornar, voltar por cada cidade e visitar os irmãos de cada cidade. Foi aí que Barnabé, por decisão, separou-se de Paulo. Paulo, então, foi com outro amigo, Silas, e Barnabé voltou para a cidade dele de origem para fortalecer Marcos, outro discípulo. Nessa divisão, o evangelho se expandiu de uma forma muito especial. Paulo, então, foi para a segunda viagem missionária visitando as igrejas. E ele, então, desceu para uma cidade chamada Filipe. Ela, então, é uma cidade que fazia parte de uma grande região marítima. Filipos era, então, ali, ele foi para a parte de fora da cidade, onde as mulheres oravam. Foi lá que ele encontrou Lídia. Lídia era uma mulher que vendia púrpura, era um tecido assim muito caro. E ela, então, acreditou na palavra que Paulo estava falando. Paulo, ele estava pregando que nós precisamos confessar os nossos pecados, porque eles nos separam de Deus, e que cremos em Jesus, que ele pagou os pecados nossos na cruz. E ele não ficou morto, mas ele falava da ressurreição de Jesus ao terceiro dia. E se crermos, podemos ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Crianças, sabe o que é mais especial? Lídia creu. Começou então uma casa, na casa dela, um grupo de irmãos se reuniram em uma igreja. E assim eles estavam sempre juntos orando. Mas Paulo, ele foi, num desses dias, passando pelo lugar de oração, uma mulher que adivinhava as coisas, possuída de espíritos maus, demônios, ela então começou a falar em voz alta: esses são aqueles que vieram levados pelo Altíssimo, eles são filhos de Deus, eles estão anunciando sobre Jesus. Mas Paulo não gostou daquilo, porque ele não queria que o nome de Jesus estivesse associado a espíritos malignos, de adivinhação. Ele então, um dos dias, ficou então zangado, repreendeu aquele demônio, e aquela serva era uma escrava, perdeu o dom de adivinhar.
Mas só que os donos daquela escrava, quando viram que a fonte de lucro deles tinha acabado, sabe o que eles fizeram, crianças? Vocês querem saber? Eles mandaram prender Paulo e Silas. Prenderam Paulo e Silas na prisão que eles estavam atormentando, fazendo daquela cidade um tumulto. Foi isso que os donos daquela mulher falaram. Eles foram presos. Lá depois, mas antes de serem presos e descerem, primeiro eles foram em praça pública, bateram neles e eles estavam com as costas feridas, com o corpo ferido e foram presos com as mãos e os pés no tronco, no lugar mais escuro e longe de todos os presos. Colocaram 4 soldados, grupos de soldados vigiando Paulo e Silas, para que eles não fugissem. Eles estavam ali com as mãos e os pés presos no madeiro. E sabe, naquele lugar frio, eles lembraram-se com certeza do texto que estava em 1 Tessalonicenses. Estejam alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Sabe, crianças, o que é que Paulo ele está nos ensinando? Que você que conhece Jesus, você deve se alegrar no Senhor, mesmo nas dificuldades. Se você está no processo de mudança de casa, se está nesse momento de dificuldade porque tem que ficar assistindo aula na internet, isso é chato, queria voltar para a escola. Se você está, então, passando por uma grande mudança na sua vida, eu digo a você, lembre do que Deus fez por você e lembre da salvação em Cristo Jesus, como Ele sempre cuidou de você, e alegre-se no Senhor, cantando louvores a Deus e lendo a sua palavra. Alegre-se no Senhor mesmo nas dificuldades. Crianças, e foi isso que Paulo e Silas fizeram. Eles podiam ficar murmurando, ficar zangados, ficar reclamando, mas ao invés disso, eles cantaram, começaram a cantar e louvar e orar e agradecer a Deus naquela circunstância tão difícil e dolorosa. Todos os presos, eu imagino, que ficaram calmos, quietos, ouvindo o que Paulo cantava e orava. Eles ficaram bem quietos, eu imagino que o Espírito Santo estava ali fortalecendo eles e lembrando-os da palavra que eles deveriam em todas as circunstâncias se alegrar em Deus, porque era Deus a força deles e o Espírito Santo estava ali com eles na prisão. Quando foi meia-noite, vocês sabem o que é que aconteceu? Aconteceu que um terremoto estremeceu toda aquela prisão e todas as cadeias e as grades se abriram. Paulo e Silas foram livres, mas o carcereiro era quem tomava conta dos presos. Ele sabia que se os presos fugissem, ele ia ser morto. Ele desembanhou a sua espada e quase quando ele ia se matar, Paulo gritou lá de dentro: "Não faça isso! Estamos todos aqui!" E assim, ele pediu para acender uma lâmpada, foi até onde Paulo estava e tremendo, eu acho que ele falou mais ou menos assim: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo, então, ele falou para ele que ele deveria crer no Senhor Jesus e será salvo. Isso, se você ainda não conhece Jesus, você pode hoje entender que o seu coraçãozinho, ele fica assim sujo de pecado. E quando nós não cremos em Jesus, quando não acreditamos nele, que ele pode ser o nosso Salvador, só ouvimos de Jesus, mas no nosso coração nós não acreditamos que ele nos salva e nos perdoa, estamos com o coração cheio de pecado e incrédulos. Mas você pode hoje confessar o seu pecado, crendo que Jesus, ele morreu e ressuscitou para ser o seu Salvador. Ele deseja
ser o seu Senhor e Salvador. Você pode orar pedindo a Deus para que perdoe os seus pecados e se tornar filho de Deus. Então, você pode crer no Senhor Jesus e a Bíblia diz: você será salvo. Como aquele? Foi isso que Paulo falou para aquele carcereiro. Ele falou que se ele cresce, ele seria salvo. E assim, o carcereiro levou Paulo para dentro de casa, lavou as suas feridas, cuidou de Paulo e Silas e limpou suas feridas. Paulo falou para toda a família do carcereiro, todos creram em Jesus e viram que realmente foi Deus que estava com eles, para que eles ficassem alegres naquela circunstância tão difícil, e todos creram. E sabe o que é que aconteceu de especial? Os oficiais viram que eles eram romanos e libertaram eles, tiraram eles da prisão. E assim que eles saíram da prisão, Paulo e Silas, eles se alegraram no Senhor na dificuldade por causa daquela situação de prisão, puderam falar de Jesus para o carcereiro e batizá-los em nome de Jesus. Toda a família dele recebeu o Senhor Jesus e eles com muita alegria passaram pela casa da Lídia e fortaleceram, encorajaram os irmãos, reanimou-os no coração e continuaram a viagem missionária para outras cidades. Mas para onde eles foram? Isso é história para outro dia. Mas então eu queria que, se você já conhece a Jesus, esteja com esse no coração de alegrar-se no Senhor em todas as dificuldades, mesmo nas dificuldades. Você deve então lembrar-se de Deus e do que Ele fez por você e alegrar-se no Senhor, orando em todo o tempo e sendo grato, como aprendemos no versículo de hoje, e cantando louvores, lembrando da palavra, e assim você vai se alegrar mesmo nas dificuldades. Você que ainda não conhece o Senhor Jesus, nós vimos, se você crer no Senhor Jesus, você será salvo. Se você entendeu que o seu coraçãozinho, por causa da incredulidade, pode estar assim cheio de pecado, mas se você crer no Senhor Jesus, que Ele perdoa os seus pecados e Ele morreu e ressuscitou para lhe salvar da condenação de estar separado de Deus, você pode receber o Senhor Jesus no seu coração hoje. Vamos orar e juntos por essas crianças que entenderam que precisam crer no Senhor Jesus para serem salvos. Você vai fazer isso? Então, vamos lá. E você também vai se alegrar no Senhor, mesmo nas dificuldades, e lembrar-se do Senhor. Você vai também fazer isso, criança? Então, vamos orar? Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor nos ajuda a estarmos alegres nas dificuldades e nos momentos felizes também. O Senhor nos faça lembrar das coisas da tua palavra, das tuas promessas, da salvação, do Espírito Santo que habita em nós, cantar nos louvores, e isso alegrará o nosso coração. Também eu oro por aquelas crianças que estão hoje crendo no Senhor Jesus para serem salvas. Perdoe-lhes os pecados e que elas possam confessar com a sua boca e crendo que serão salvas através de Jesus Cristo. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém! Amém, crianças! Deus abençoe e até o próximo capítulo da nossa série Atos da Igreja. Fique ligado, divulgue com os seus amigos e participe desses momentos tão especiais da palavra. Um abraço, queridos! Até a próxima!